Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria que você pensasse nisso. Quem produz mais oxigênio? As algas ou as árvores? Olha, se você fizer uma pesquisa no Google agora mesmo, obterá a resposta. Agora tenha em mente que ela pode não ser a verdadeira resposta, mas segura aí, tá? A partir de 1.000 metros de profundidade, a luz do Sol já não consegue mais penetrar na água dos oceanos. A partir daqui, a cada metro mergulhado, o breu vai tomando conta de tudo. Agora imagine como deve ser a 4.000 metros de profundidade ou mais. Seja no Atlântico, ou no Pacífico, ou no Índico, ou em qualquer outra região oceânica, a escuridão é total. Nesses ambientes, há vida, claro, mas não na forma vegetal, por exemplo. E foi em um ambiente assim, em completo breu, que cientistas fizeram uma descoberta ainda mais sensacional e totalmente inesperada, e que pode até reescrever alguns livros em diversas áreas do conhecimento. A descoberta foi convenientemente batizada de oxigênio escuro. Mas o que é isso, afinal? Um tipo de ar visível, como fumaça preta, ao chegar à superfície? A CIA tem alguma coisa a ver com essa descoberta científica? Pode ser um mau presságio? É o que veremos a seguir, aqui mesmo nesse vídeo. Olha, em 1968, um submarino soviético carregado com mísseis nucleares afundou no Pacífico. E isso desencadeou uma das operações secretas mais audaciosas durante a Guerra Fria, o Projeto Azorian, executado pela CIA. Como os soviéticos foram incapazes de localizar sua própria embarcação, o governo americano viu nisso uma oportunidade estratégica. Para que ninguém desconfiasse, a CIA orquestrou uma complexa história de fachada, utilizando a mineração de águas profundas como desculpa. Para que nada acontecesse tão por debaixo dos panos, o governo americano transformou a suposta operação de mineração em algo que o público pudesse saber e até acompanhar. O bilionário excêntrico Howard Hughes, que participou do projeto, foi quem financiou a construção do navio de apoio Glomar Explorer, de 180 metros, a pedido da CIA. A ideia central, lógico, seria recuperar o submarino soviético naufragado e sua valiosa e também perigosíssima carga. Mas para que tudo saísse como planejado e os soviéticos não fossem alarmados, o navio serviria para o propósito único de executar mineração em águas profundas. Depois de meses e meses de buscas, foi por volta de março de 1974 que a tripulação não só localizou o submarino, como também acabou descobrindo algo mais surpreendente e com implicações científicas que prometiam ser valiosíssimas. O leito oceânico da área em que se encontravam, conhecida como CCZ, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, estava repleto de estranhas formações rochosas, que hoje são conhecidas cientificamente por nódulos polimetálicos. É claro que essa pequena descoberta não poderia ter sido deixada de lado, mesmo que a verdadeira missão do Glomar não fosse essa. E o que acabou sendo descoberto revelaria um avanço científico inesperado. A priori, as rochas trazidas para a superfície, cada uma medindo até pouco mais de 30 centímetros, mostraram ter se originado há milhares de anos, sendo que alguns deles eram mais antigos que as florestas primitivas da Terra. E por milhões de anos, esses nódulos estiveram em repouso absoluto no fundo do oceano, gerando algo que somente muito tempo depois os cientistas entenderam: eletricidade. Legal, né não? Então segura só essa informação. O oxigênio é um termo científico usado para se referir ao gás molecular que conhecemos desde os tempos da escola pelo símbolo O, cujo número atômico é 8, e compreende a maior parte do ar atmosférico. Tudo bem? Já que aprendemos ao longo dos anos que o ar que respiramos aqui na superfície é produzido não só pelas incontáveis espécies vegetais que, ao consumirem o gás carbônico, liberam oxigênio, como também por meio das algas e cianobactérias existentes tanto no mar quanto em rios. Aliás, um fato interessante é que essas algas e cianobactérias são responsáveis por nada menos que 55% do oxigênio liberado na nossa atmosfera.
Isso significa que devemos mais do que nunca proteger os ambientes aquáticos, coisa que infelizmente a humanidade tem feito cada vez menos para manter. E o mesmo deve ser dito sobre as florestas, que são outras fontes importantíssimas no processo de oxigenação da atmosfera, praticamente os 45% restantes. Isso já é sabido há muito tempo, mas o que não se sabia é que o oxigênio atmosférico também pode estar vindo não só das plantas, como também de rochas. Isso mesmo, rochas. No entanto, não se tratam de rochas comuns, não. Você lembra-se dos nódulos polimetálicos citados no projeto Azorian, no início do vídeo? Também chamados de nódulos metálicos, descobriu-se que são resultantes da deposição de óxidos de ferro manganês e outros elementos no leito dos oceanos, e em menor quantidade em rios e lagos. O fato é que, ao longo dos anos, tudo isso vem sendo estudado, até descobrirem em 2024 que essas rochas são capazes de separar as moléculas de água compostas por hidrogênio e oxigênio. Isso mesmo, por um processo químico já conhecido em laboratórios, chamado eletrólise. A própria água do mar colabora para essa separação. Então, a partir daqui, você já sabe o porquê de os cientistas terem batizado esse tipo de gás como oxigênio escuro. Ele é gerado não pela fotossíntese das plantas, mas por essas pequenas rochas, e em uma região tão profunda que nem a luz solar consegue atingir. É escuridão total. Mas como é que isso começou? O PhD Andrew Sweetman, além de professor na Associação Escocesa de Ciências Marinhas, a SAMS, no Reino Unido, é também líder de um grupo de pesquisas em ecologia marinha. Em 2013, enquanto fazia alguns levantamentos em uma área do Pacífico entre o Havaí e o México, chamada Zona Clarion-Clipperton, cuja sigla em inglês é CCZ, ele e sua equipe instalaram sensores marinhos que trouxeram alguns resultados além da normalidade. Algo que não havia sido detectado e nem imaginado anteriormente. Tanto que, nos primeiros instantes, toda a equipe imaginou tratar-se de um defeito no equipamento. A zona CCZ é aquela mesma em que a CIA andou trabalhando para recuperar com sucesso o submarino soviético, além de terem descoberto aquelas rochas polimetálicas no fundo do oceano. Ela estende-se por cerca de 4.500 milhas, ou 7.240 quilômetros de leste a oeste, e abrange aproximadamente 4.500.000 quilômetros quadrados. E não pense que se trata de uma zona morta. Muito pelo contrário. Pode-se dizer que, recentemente, em 2016, estudos dirigidos sobre vida marinha naquela região revelaram uma abundância considerável de vida, como também a sua diversidade. Mais da metade das espécies coletadas ainda era desconhecida pela ciência. Um trunfo, né não? Essa área, como já disse, vem sendo intensamente explorada desde que se descobriram os nódulos polimetálicos, pois um de seus principais componentes é o manganês, que é um dos principais elementos usados pela indústria, especialmente na fabricação do aço e de ligas de ferro. Sua aplicação é ampla. E se ficar interessado, basta fazer uma pequena busca aí no Google para conhecer melhor suas características e saber o real motivo da zona CCZ passar a ser uma zona exploratória na busca desse material. Ao mesmo tempo, o fenômeno, ou seja, o fato daqueles nódulos estarem gerando oxigênio, sustentou algumas preocupações sobre o futuro dos ecossistemas espalhados pelos oceanos da Terra, principalmente quando se observa um crescimento absurdo na exploração de recursos minerais, como o petróleo, por exemplo. Será que isso poderia afetar, de alguma forma, a quantidade de oxigênio que existe na atmosfera? E será que o oxigênio escuro realmente tem participação na oxigenação da Terra? Bom, essas são questões que ainda permeiam as pesquisas, que agora caminham mais rapidamente. De qualquer maneira, essa descoberta desafia a antiga teoria de que todas as moléculas de oxigênio são formadas a partir de processos de fotossíntese. Desde 2013, quando foi observado cientificamente por Sweetman e sua equipe, o oxigênio escuro vem sendo intensamente analisado, bem como suas fontes de origem, os nódulos metálicos. Afinal, como é que esses nódulos metálicos conseguem gerar oxigênio? E principalmente com a ausência total de luz.
Os incansáveis estudos conduzidos pela equipe de Andrew Sweetman mostraram que os nódulos polimetálicos, que também são ricos em minerais como cobalto, níquel e lítio, funcionam como uma bateria natural, dividindo as moléculas da água do mar em hidrogênio e oxigênio por meio de um processo chamado eletrólise. Resumindo, quando os nódulos estão imersos em água salgada, geram as correntes elétricas que facilitam essa separação, liberando oxigênio no ecossistema ao seu redor. Fora desse ambiente é uma rocha metálica com diversas outras propriedades para a indústria, como vinhos. Seriam esses nódulos a fonte original do oxigênio na Terra? Ou a centelha primordial para a vida em nosso planeta? É o que os estudos estão tentando comprovar. Mesmo porque há uma outra instituição muitíssimo interessada nesse debate, mais do que intrigante: a NASA. E não é difícil imaginar o porquê, né? Se você pensou em algo extraterrestre, parabéns! Você tem um senso de percepção bastante aguçado. Há muito tempo a NASA está de olho em um dos lugares mais propensos a ter vida alienígena em nosso sistema solar: a Europa. Não o continente, mas o satélite natural do planeta Júpiter. O fato é que a sexta lua do gigante gasoso é um mundo à parte dos demais que circundam o Sol. Até onde se sabe, a Europa é totalmente coberta por uma vasta camada de gelo, e por muito tempo ela tem sido considerada uma forte candidata a abrigar um tipo de vida extraterrestre. Calma, que eu não estou falando de homenzinhos verdes ou de uma possível morada dos Anunnaki, não. É que sob sua superfície, intrepidamente gélida, esconde-se um oceano imenso e completamente escuro. Calcula-se que pode atingir 160 quilômetros de profundidade em boa parte dele. Isso é, gente, 10 vezes mais profundo do que qualquer oceano terrestre. E após a descoberta de Sweetman, os cientistas da NASA se perguntaram: se isso é possível na Terra, será que também é possível haver nódulos polimetálicos em Europa? E, havendo, é possível que haja algum tipo de vida submarina naquele lugar? A resposta imaginada pelos cientistas pode surpreender da mesma forma que tem surpreendido os pesquisadores, não só da NASA, como também da comunidade científica em geral. O fato é que sim, ou quase certamente que sim. Até recentemente, a possibilidade de encontrar vida em Europa era bastante remota, mas ganhou uma forcinha quando os cientistas passaram a estudar criaturas microscópicas, aqui na Terra mesmo, que podem viver em condições adversas extremas, os extremófilos. Bactérias, por exemplo, foram encontradas em locais tão quentes quanto Yellowstone ou a depressão de Danakil, no deserto de Daliol, na Etiópia, como também sob o gélido mundo das tundras árticas, antárticas e alpinas. São ambientes extremamente quentes e extremamente frios, onde a vida convencional, como a conhecemos, é impossível de existir. Além do mais, a colossal gravidade gerada por Júpiter exerce forças de maré massivas sobre a Europa, até muito mais fortes e intensas do que a Lua causa nos líquidos da Terra, causando os efeitos de expansão e contração do mar europeano, com a licença da palavra, que por sua vez gera atrito, que por sua vez produz calor, conseguindo manter o oceano da Lua de Júpiter em estado líquido. E essas condições são ideais para a formação de minerais no leito marinho, incluindo nódulos polimetálicos. Então é bem provável que a Europa esteja escondendo vida submarina há bilhões de anos? Sim, por que não? Todas as possibilidades, pelo menos para a ciência, são levadas em consideração. Em outubro de 2024, a NASA, em parceria com o JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, desenvolveu e lançou uma sonda até o sistema de Júpiter. Projeto este que recebeu o nome de Europa Clipper. A previsão para a sonda chegar ao sistema de Júpiter é para 2030. Cientistas da NASA já estão trabalhando no software que gerencia as pesquisas para tentar detectar a presença destes nódulos e de mais alguma surpresa que poderá surgir dessa turnê, não é não? Outro fator que será estudado é a imensa radiação emitida por Júpiter sobre as suas luas, desencadeando um processo chamado radiólise, pelo qual as moléculas de água são naturalmente divididas. Em 2024, por exemplo, cientistas russos fizeram experiências com radiação na Antártica
e conseguiram provar que a radiação gera oxigênio a partir do próprio gelo. E isso reforça a ideia de que a Europa pode esconder muitas surpresas. Encélado, uma das luas de Saturno, também está incluída no campo das possibilidades. Na verdade, a descoberta do oxigênio escuro revelou o ânimo dos astrônomos, uma vez que só na Via Láctea, nossa galáxia-mãe, pode haver cerca de 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra localizados na zona habitável, com temperaturas semelhantes à nossa, em que a água permanece líquida e a luz solar pode permitir o crescimento de plantas e a produção de oxigênio por meio da fotossíntese. Mas isso leva em consideração apenas os mundos onde esse processo seria possível. Os cientistas acreditam agora que se o oxigênio escuro for mesmo responsável, ou o maior responsável, pela geração desse elemento extremamente vital na atmosfera, o número de planetas com potencial para abrigar vida chega aos trilhões. Isso quer dizer que poderia existir vida em algumas zonas consideradas mortas no universo até então. Depois do que vimos até aqui, eu gostaria que você respondesse a uma pergunta do ensino fundamental. Quem produz mais oxigênio? Algas ou árvores? Difícil, né? Vimos no início desse vídeo que as algas respondem a 55% do oxigênio gerado. Mas será mesmo que toda essa quantidade tem vindo somente delas? Há anos e anos, sem a gente nem desconfiar, boa parte é gerada pelos nódulos polimetálicos. Será? As pesquisas ainda estão em andamento e, ao invés de nos alarmarmos com medo de alguma possível extinção, o melhor a fazermos é aguardar ansiosamente pelos resultados, que parecem ser altamente promissores. Não só para a ciência, como para a vida em si. Até a próxima.